E agora nós vamos falar do quê? De fibromialgia. A fibromialgia é um transtorno de dor crônica que é bastante comum e que causa, que surge aí outras dores em várias partes do corpo. É como se fosse se alastrando. E não tem cura, tá, gente? Atinge mais mulheres que homens e muitas pessoas sofrem com isso hoje em dia. Mas por que será que a fibromialgia aparece? E quais são os primeiros sintomas? Como é que eu sei que é fibromialgia que eu tenho? Quem vai conversar com a gente é o médico reumatologista, Dr. Roberto Bento. Boa tarde, Dr. Roberto. Boa tarde. Seja bem-vindo de novo aqui Obrigado. no Ver Mais. Na verdade, é uma doença bem triste, para quem tem, Dr. Roberto? As dores são horríveis, né? Sim, com certeza. É uma doença que causa bastante sofrimento, redução importante da qualidade de vida, limita bastante a pessoa no dia a dia, né? E com o tratamento a gente tenta atenuar um pouco isso, né? É justamente isso que eu iria perguntar. Mas antes da gente falar do tratamento, vamos falar do seguinte. Quais são os primeiros sintomas? Tem como saber logo no começo que ela está chegando ou é uma doença silenciosa quando ela começa a se instalar? É uma doença de caráter crônico, ou seja, aos poucos ela vai se instalando. Aos poucos o paciente vai desenvolvendo os sintomas. Normalmente o paciente no início acha que não é nada, vai passar, é uma dor transitória, mas com uma Começa em qualquer lugar, assim? Isso, ou atualmente... tem um lugar mais comum para começar as dores? Não, é uma dor difusa, ela pode acometer o corpo todo, acima e abaixo da cintura e dos dois lados do corpo. Mas habitualmente os pacientes têm uma dor que caminha pelo corpo, ela não é sempre no mesmo lugar. Entendi. Diferente, por exemplo, de uma lesão articular específica do joelho, que o paciente vai ter uma dor limitada numa ou outra articulação. Lugar, A fibromialgia tem a característica de ser uma doença que causa uma dor difusa, então é uma dor que caminha pelo corpo. Os pacientes contam, hoje eu estou com mais dor aqui, daqui a 2 dias eu estou com mais dor ali, entende? Então não tem um lugar específico. Isso é que é mais complicado, Porque até foi sábado ou domingo passado, que se comemorou o dia de conscientização, ou seja, da fibromialgia, e a gente até queria ter falado antes isso aqui no Ver Mais, porque eu acho que isso acaba causando até uma discussão social com essa pessoa logo no começo, porque parece que ela é uma reclamona, vamos dizer assim, Exatamente. Ela reclama das dores, dói aqui, dói ali, ou seja... Tem até um certo preconceito com relação a isso, Com certeza. Existe muito essa queixa das pacientes no consultório de que muitas vezes a família não entende, as pessoas que trabalham junto não entendem, o marido não entende, acha que está fazendo manha, reclamando, até fingindo. Porque tem uma ligação direta, assim, até com a depressão, Com certeza. Eu acho que um dos medicamentos é o antidepressivo para controlar, Isso. Então, é uma doença que tem um potencial de causar um estigma na pessoa, Às vezes, algumas pessoas procuram não falar que tem, Então, entendi. Além da doença por si só já ser um peso para o paciente, ainda existe, então, essa incompreensão por parte da sociedade, O que dificulta ainda mais a vida da pessoa. Temos uma pergunta, uma participação no WhatsApp do nosso público de casa. Vamos ver aí. Margarida. Durmo mal à noite e sofro com muita dor nos joelhos e nas juntas dos braços. Isso pode ser fibromialgia? Pode ser, com certeza. Para a gente conseguir dar o diagnóstico, precisa passar por uma avaliação minuciosa. Mas esses sintomas, eles são compatíveis com a doença. Dificuldade, o que a gente chama de sono não reparador, a pessoa acorda cansada, como se não tivesse dormido, e dor no corpo, são 2 dos principais sintomas. Entendi. Demora quanto tempo desse comecinho até ela se instalar e realmente saber fibromialgia? São anos ou ela é mais rápida? Não existe um tempo certo. Em geral, são dores que duram mais do que 6 semanas, mais do que 1 mês e meio a 2 meses, a gente passa a considerar o diagnóstico, Entendi. Então, tem que ser um quadro doloroso que dura mais do que poucos dias, poucas semanas, E se sabe de onde vem a fibromialgia? Do que ela é causada? É genético? É alguma coisa do comportamento da pessoa? Como ela aparece? Não existe uma causa específica para a fibromialgia, Existem, então, cenários clínicos em que ela é mais possível de acontecer. A questão genética, sim, está implicada. Existe uma chance maior nas pessoas que têm familiar de 1º grau de desenvolver a fibromialgia. Entendi. Mas existem fatores ambientais também, como estresse, como sono de má qualidade, sedentarismo, que todos esses contribuem para uma maior chance de As mulheres têm mais que os homens. As mulheres têm mais do que os homens. Então também é um fator de risco, O sexo feminino também é um fator de risco para a doença. Entendi. E os tratamentos? Eles conseguem até que ponto fazer com que a pessoa tenha uma vida normal? E se eu começar a tratar antes, adianta ou ela vai evoluindo igual? Não, tratar antes não adianta. A gente trata a partir do momento em que o paciente começa a ter os sintomas.
A resposta ela é muito individual. Tem pacientes que melhoram muito com o tratamento. Tem pacientes que realmente o tratamento ele muda a vida da pessoa. Tem pessoas que o tratamento não é tão eficaz e a gente pena um pouco mais para encontrar uma solução, tá? Como qualquer doença dentro da medicina, o tratamento ele é individualizado, né? Claro, cada organismo, cada exatamente. resposta. E aí vai depender da conversa do médico com o paciente de acharem uma estratégia que vai funcionar melhor, né? São medicamentos. Uma das partes do tratamento é medicamento, mas existem as outras partes que são importantes, né? Então, algumas mudanças do estilo de vida, a prática de atividade física correta e o apoio de outros profissionais no tratamento, como educador físico, fisioterapeuta, psicólogo, que ajudam a gente a conseguir um melhor resultado para o paciente. Pode-se ter fibromialgia e ter uma vida até normal? Com certeza. Como eu falei, cada paciente responde de uma forma, mas a gente tem como foco, como objetivo, trazer uma vida o mais próxima do normal possível. Entendi. Nem sempre a gente atinge esse objetivo, mas a gente trabalha incessantemente para alcançar isso, né? Muito bem. E os tratamentos? Esses tratamentos, vamos dizer, as novidades últimas que tem com relação à fibromialgia, tem aqui na nossa região? Com certeza, a gente tem os tratamentos disponíveis aqui. O médico reumatologista é o médico mais habilitado, mais capacitado para tratar esse paciente. E se existe um paciente que está sentindo dor no corpo, uma dor crônica, com esses sintomas de cansaço, fadiga, sono não reparador, esse paciente deve procurar o reumatologista para começar o tratamento. Muito bem. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Doutor Roberto, seja sempre bem-vindo aqui, né? E boa sorte nessa batalha aí para tentar, né? Inclusive cientistas ajudando aí, já sei, com várias pesquisas para tentar tomar que a fibromialgia tenha cura em um tempo breve. Com certeza. Obrigada. Seja sempre bem-vindo.